Olha, a justiça autorizou uso de força policial, caso necessário, para entrar na fazenda do ex-jogador do Fluminense, do Cruzeiro, da seleção brasileira, ídolo desses clubes por onde passou, o atacante Fred, que é natural aqui de Teófilo Otoni. A fazenda dele fica na região de Carlos Chagas. Por que desta autorização? Alguns pecuaristas vizinhos à propriedade do Fred entraram com uma ação judicial porque, segundo eles, desde 2012 utilizavam uma passagem dentro da fazenda do jogador e teria já a servidão desse local para cuidar do gado nas propriedades vizinhas. É a única forma que eles teriam de passar para chegar até o curral, seria exatamente por dentro da fazenda do jogador, através desta estrada. E aí o Fred teria trocado os cadeados da portaria da fazenda, não permitindo mais a passagem desses vizinhos. Foi movida uma ação na justiça e a Justiça Mineira determinou que pudesse, se necessário, usar força policial para que as pessoas tivessem acesso lá a esse local, passando por dentro da fazenda do Fred, exatamente pela quantidade de anos em que já havia essa passagem lá disponibilizada na propriedade rural do jogador. Eu vou trazer mais detalhes sobre o caso, vou chamar o Estevão Silva, repórter da 98 FM, que traz um pouco mais dessa decisão da justiça aqui em Minas Gerais. A Justiça de Minas Gerais autorizou o uso de força policial para cumprir uma decisão judicial na fazenda do ex-atacante Fred, ídolo do Fluminense, que hoje ocupa um cargo de diretor no clube. A sentença foi proferida no fim do mês de julho pela juíza Lilian Lícia de Souza Caetano, da Vara Única da Comarca de Carlos Chagas. Procurado para comentar o processo, Fred disse que não iria se manifestar por enquanto. Segundo apurou a coluna, a decisão foi cumprida na última quarta-feira, quando um oficial de justiça compareceu ao local, acompanhado de 2 viaturas, que conseguiram garantir a abertura dos portões. A juíza decidiu apelar ao contingente policial após Fred não cumprir uma determinação judicial que mandou o ex-jogador entregar as chaves do cadeado da portaria aos vizinhos. A fazenda é administrada pelo pai do jogador. Em sua decisão, a justiça determinou que o oficial de justiça deveria acompanhar o início das atividades de manutenção da servidão de passagem pelo local e, caso haja resistência, autorizou o uso da força policial militar para garantir a ordem. Ocorre que criadores de gado das redondezas entraram na justiça contra o ex-centroavante Fred por conta de desentendimentos a respeito de uma passagem de terra na fazenda de Fred, localizada em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Os fazendeiros alegam que, após adquirirem alguns terrenos em 2012, passaram a ser vizinhos da fazenda de Fred e, desde então, tinham permissão para acessar o local. Eles contam que passaram a criar gado em um curral ao lado do local, mas que no fim de maio do ano passado foram surpreendidos com portões fechados. Com a proibição de Fred, segundo os pecuaristas, os animais passaram a viver sozinhos e sem os devidos cuidados, como suplementação alimentar e medicamentos, o que lhes trouxe prejuízos. Eles criam 150 cabeças de boi na região. Na ocasião, Fred trocou os cadeados da porteira, alegando que precisava de privacidade, e ainda negou que os vizinhos fizessem outra via de acesso ao curral. Ocorre que a única forma de chegada é por uma passagem dentro da fazenda do ex-jogador. Para a Rádio 98, Estevão Silva.